Fala, fiel. Eu sou Diogo Facini, este é o Rafael Facini e aqui é Corinthians, o canal administrado por corintianos e dedicado exclusivamente aos assuntos do nosso Coringão. Nós criamos esse canal com o intuito de dar voz a mais dois corintianos que desejam falar sobre assuntos que são pouco falados. E o primeiro vídeo do nosso canal explica um pouco isso, demonstra um pouco isso. Por quê? Ao longo do ano de 2023, algumas transferências realizadas pelo Corinthians levantou um debate na mídia sobre o valor das transferências de jogadores do Corinthians. Porque muita gente se perguntou, afinal, o Corinthians vende mal os seus jogadores? E para responder essa pergunta, a gente vai trazer aqui alguns dados, porque a nossa ideia é debater em cima de fatos e não somente opiniões. Então, para falar sobre isso, nós vamos aqui trazer alguns números que podem exemplificar se o Corinthians vende mal ou não os seus jogadores. Né? Então, aqui nós temos aqui um quadro com os valores de venda dos jogadores entre 2019 e 2023, os principais clubes do Brasil. E por que 2019 e 2023? Porque é bem nesse período que principalmente Flamengo e Palmeiras se destacam tanto na parte extra-campo, quanto na parte também dentro de campo. E muito se mostra já por esses números que são devido aos valores de transferências que esses clubes conseguem arrecadar com seus atletas. Quando a gente vai para o quadro aqui comparativo, porque para responder se o Corinthians vende mal ou não, a gente tem que comparar com alguma outra coisa e nada melhor do que comparar com os outros clubes. Né? Então, Flamengo e Palmeiras encabeçam a lista, né, de transações entre 2019 e 2023, Flamengo com 184 milhões de euros, né? Nós temos o Palmeiras depois com 177, Atlético Paranaense, Santos com 106 milhões, né? Depois Grêmio, o Corinthians vai aparecer lá embaixo, ali no meio, com 79 milhões, bem ali praticamente empatado com o São Paulo. É importante falar que esse número, porque o São Paulo, em seu balanço, ele apresenta um número maior. Mas nós aqui nos baseamos somente em transações efetivadas, valores efetivados nas transações. Né? Então, nós temos o São Paulo, por exemplo, que ele arrecada um valor muito acima com o Antony, por exemplo, daquilo que efetivamente foi a venda. Né? Então, São Paulo vende o Antony por 16 milhões de euros, mas ao longo do período, dos meses subsequentes, o São Paulo vai ganhando um dinheiro maior com ele por conta de algumas metas estabelecidas na transação, e esses valores nós não pegamos e não puxamos. Então, a gente vê o Corinthians ali na metade da tabela, onde já mostra, já responde que o Corinthians, sim, vende mal os seus atletas. Né? O Corinthians, ele, nos últimos anos, ele figura ali entre os primeiros do campeonato, está sempre ali disputando as competições, mas ele não consegue vender os seus jogadores com o mesmo valor que Flamengo, Palmeiras e até Atlético Paranaense vendem. E aqui esse quadro aqui, ele, como você falou, ele exemplifica como o Corinthians ele vende mal os seus jogadores, e aqui é importante a gente destacar algumas questões aqui em relação a isso. O primeiro ponto é o seguinte, gente, venda de jogadores é necessária, tanto para clubes brasileiros quanto para clubes da América do Sul, mas também para clubes europeus. Assim. Clubes europeus também têm como uma de suas fontes de renda a venda de jogadores. Óbvio, uns mais do que os outros. Assim. Então, assim, a gente já tem que partir de uma premissa que vender jogadores forma um dos pilares de fontes de receita dos clubes, seja ele, como eu falei aqui, do Brasil, da América do Sul ou da Europa. E aí, como a venda de jogadores é um dos pilares de fontes de receitas, você vender mal seus jogadores cria uma discrepância entre os blocos, né? Então, assim, e uma outra questão que a gente tem que falar. O Corinthians, assim, a gente existe 12 grandes clubes no Brasil e tradicionalmente não tem como negar isso, né? São clubes muito tradicionais, tal. Mas na prática, quando a gente olha para receitas financeiras, só existem 4 grandes clubes no Brasil, que é Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E são esses clubes que o Corinthians tem que se comparar quando ele vai olhar as suas fontes de receita. Então o Corinthians tem que olhar, Flamengo, Palmeiras e São Paulo tem recebido algo parecido com o que eu recebo em direitos de TV? Esses Flamengo, São Paulo e Palmeiras recebem a mesma coisa que eu recebo de publicidade, de patrocínios? Esses clubes recebem a mesma coisa que o Corinthians recebe
em arrecadação de bilheteria, esse é o patamar. E a venda de jogadores também tem que ser sobre esse patamar. E quando a gente olha esse quadro, o Corinthians tem, em comparação com Flamengo e Palmeiras, uma diferença de 100 milhões de euros no exercício dos últimos 4 anos. Né? Se você colocar a conversão do euro para o real, isso dá algo em torno de 650 milhões de reais em 4 anos, o que dá uma diferença só em relação a essa verba de 150 milhões de reais por ano. E aí fica difícil de competir com esses clubes. Né? Então, sim, o Corinthians vende muito mal os seus jogadores. Né? E é como você falou, o São Paulo está parecendo. Você pode estar falando assim, o Corinthians está próximo do São Paulo. O São Paulo é uma outra questão. O São Paulo recebeu muito dinheiro com o Antony, ele recebe muito dinheiro com transações de jogadores que ele vende, fica com um percentual desses jogadores, e ele vai ganhando à medida que esse jogador vai se transferindo para outros clubes. Então, assim, São Paulo está com 79 milhões aqui, mas pode ter certeza que é muito mais, até porque ele registrou isso no seu balanço do ano passado, por exemplo, a venda do Antony do Ajax para o Manchester United. Né? E assim, pessoal, Atlético Paranaense, Santos, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro não é base de comparação para o Corinthians. Base de comparação para o Corinthians é São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Exato. E daí, quando a gente ainda aprofunda aqui num quadro, num dado comparativo, e a gente pega os maiores valores em venda de jogadores, também nesse período 2019 2023, onde ali o Rodrigo encabeça a lista ainda em 2019 com 45 milhões de euros, Vitor Roque, Hendrick, Reinier, o Corinthians vai aparecer ali também, novamente ali no meio com o Pedrinho, e é o único atleta dessa lista que pertence ao Corinthians, que foi em 2020 que o Corinthians vende ali o Pedrinho pelos seus 18 milhões de euros, mas fora isso, o Corinthians não teve uma grande transação nesse período, sendo que, novamente falando, o Corinthians é um dos principais clubes de arrecadação do país, o Corinthians figura entre os principais clubes do país, e o Corinthians deveria estar também no topo da lista com as vendas dos jogadores. E daí muita gente pode falar assim, mas o Corinthians ele tem o problema que ele não forma os jogadores, né? Os jogadores saem da base, não vingam na Europa. Mas quando a gente pega também aqui esse recorte aqui, nem todos os jogadores estouraram na Europa, estão estourando na Europa, são jogadores de seleção. Rodrigo, ok, é de seleção, né? A gente pega aí outro, aí o Bruno Guimarães, mas quando a gente olha essa lista, a maioria são jogadores que não vingaram. Né, que ou já voltaram para o Brasil, o caso do Gerson, Everton, Cebolinha, ou são jogadores que estão ali também patinando ali, que não, como pode dizer, não chegaram ao seu topo, ao seu máximo, né, de potencial. Então, e esse é um bom ponto, assim, né? Porque quando a gente fala assim, o Corinthians vende mal os jogadores, né, e a gente chega a essa conclusão mostrando outro quadro, o primeiro quadro, alguém pode falar assim, mas o Corinthians vende mal porque não tem bons jogadores em mãos, né? Não forma bons jogadores. Pode ser, é até um ponto que pode ser discutido. Mas quando a gente olha esse quadro aqui, das 20 maiores vendas de jogadores, nem todos, como você falou, se tornaram grandes craques, né? Por exemplo, o Reinier foi vendido por 30 milhões de euros, é uma promessa, jogou muito pouco no Flamengo, tudo bem, ele subiu da base como uma promessa, mas jogou muito pouco no Flamengo. Foi vendido por 30 milhões de euros, até agora não fez nada na Europa, fica mudando de clube toda hora. Tem jogadores nessa lista aqui, como, por exemplo, TT do Grêmio. Assim, quem conhece TT do Grêmio? Só gremista sabe quem é o TT do Grêmio, assim, e onde está o TT. Né? E esse jogador foi vendido por 15 milhões de euros. Matias Vinha tá lá na Roma, né? Pô, o que o Matias Vinha fez para ser vendido por 15 milhões de euros, né? Então, ou seja, você pode perceber aqui por essa lista que tem clubes que mesmo não tendo grandes jogadores na sua mão, consegue valorizar muito mais o seu produto do que o Corinthians, né? Sim, só ter o Pedrinho é muito pouco para o Corinthians, é muito pouco para o clube da grandeza do Corinthians, para o clube que tem o faturamento que o Corinthians tem, para o clube que tem a grandeza que o Corinthians tem dentro do Brasil, né? Exato. E daí ainda quando a gente segue aqui, por exemplo, afunilando aqui os dados, e a gente vai para as maiores das transações do Corinthians entre 2019 e 2023,
Aí a gente vê como a coisa acaba meio que ela piora, né? Então o Corinthians, se você for pegar, tem o Pedrinho que já estava ali na lista, mas depois É, são valores baixos. o que a gente vê que é uma exceção, né? E isso, exato, esse é um ótimo ponto, porque assim, o Pedrinho foi uma exceção. Tanto que o segundo é praticamente a metade do valor do Pedrinho, que é o João Vitor, né, em 2022. E daí, quando a gente pega pelas datas, a gente vê como o Corinthians ele começou a vender talvez melhor os seus atletas ali em 2022, 2023. Porque se você for ver antes, esse período de 2020 mesmo, e 2019, o Corinthians vende baixíssimo os seus atletas. E a gente está falando aqui, por exemplo, o Cleison não jogava nada, mas era um titular do Corinthians, né, de um dos principais grandes clubes, foi vendido por ali menos de 1 milhão. Né? O Corinthians acabou de vender, por exemplo, Christian Barletta. Não jogou quase nada. Ok, é uma transação aí que a gente pode discutir e vários pontos, mas até então foi o melhor atleta do Campeonato Paulista, que pertenceu ao Corinthians, e o Corinthians ali acaba que vende ele por um valor bem abaixo, por um clube brasileiro, né? Então o Corinthians também tem essa questão de vender muito baixo os atletas, ele vende muito mal os seus jogadores, né? E esse é um ponto até que a gente vai discutir o porquê o Corinthians ele vende mal os seus atletas, né? E antes até da gente chegar nessa questão, né, de tentar esclarecer aqui e dar a nossa visão do porquê que o Corinthians vende mal os jogadores, uma outra coisa também que é importante a gente mencionar, né, eu tinha dito no começo do vídeo que a venda de atletas é uma das fontes de receitas de qualquer clube do mundo, e eu vou dar um exemplo aqui, né, o Flamengo, ele vem se reestruturando administrativamente desde a chegada da gestão do Eduardo Bandeira de Mello lá em 2013, né, o Flamengo vem reduzindo dívidas, vem aumentando receitas, mas o grande salto do Flamengo acontece na virada de 2018 para 2019. Né? E por que esse salto acontece? Vocês vão lembrar, a gente vai relembrar aqui, que em 2018 o Flamengo ele faz duas grandes. Vou citar duas, ele vendeu mais jogadores, mas ele faz duas grandes vendas, né? Que é o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá. Essas vendas, que totalizaram à época algo em torno de 75 milhões de euros, é que vai ser o suficiente para o Flamengo conseguir contratar Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, né, que é a base do time que vem jogando até hoje. Né? Então, assim, o salto do Flamengo vem através da venda de jogadores. Né? Então, assim, o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras ele não é tão agressivo quanto o Flamengo no mercado, mas a venda de atletas faz com que o Palmeiras consiga manter esse elenco dele, né? O Palmeiras ele paga altíssimos salários, é o que fez o Palmeiras conseguir manter o Abel Ferreira ao longo dos últimos 3 anos, é o que fez o Palmeiras conseguir manter o Dudu ao longo dos últimos anos, que ele vende você vende os jogadores da base, e esse dinheiro arrecadado é o que vai te dar sustento para trazer novos atletas, para manter o seu elenco. E aqui também é importante a gente deixar claro que o modelo de venda de jogadores hoje, atualmente, ele mudou o que era em relação a 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os clubes brasileiros, eles vendiam todos os seus jogadores. Assim. A gente vai lembrar que quando o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, os clubes do exterior vieram aqui e rapelaram o Corinthians. E aí você tinha jogadores mais velhos, jogadores mais jovens, saiu quase todo mundo. Né? O Cruzeiro, campeão de 2013 e 2014, bicampeão brasileiro, também é a mesma coisa. Praticamente todos os jogadores foram vendidos. Mas hoje, a dinâmica do mercado de futebol, ela é feita para que só sejam vendidos jogadores jovens, de no máximo 23 anos. E a tendência é que cada vez mais esses números diminuam, essa idade seja reduzida. Né? Então, a venda de jogadores da base é o que vai te dar condições financeiras para montar o seu time e manter o seu time, né? Exatamente. E daí, já seguindo com isso, a gente pode então começar a responder por que o Corinthians ele vende mal os seus atletas. Né? O que faz o Corinthians? Será que é erro de gestão? Será que é ali alguma falha comercial, financeira, alguma coisa? Por que o Corinthians ele vende mal os seus atletas? E quando a gente começa a olhar um pouco mais a fundo, então eu peguei aqui números, peguei jogadores aleatoriamente aqui.
O Corinthians ele vendeu recentemente o Pedro, e o Corinthians detinha 80% do Pedro. Ele ainda repassou 50% e manteve 30%, mas ele só tinha 80%. Mantuan, o Corinthians tinha 40% do Mantuan. João Vitor, o Corinthians tinha 55% do João Vitor. Piton, que foi uma boa venda, por que foi uma boa venda? Porque o Corinthians tinha 100%. Vendeu 60% para o Vasco e ainda ficou com 40%. O Ederson, o Corinthians tinha 70%, o Gabriel Pereira, 70%, o Pedrinho, a maior venda do Corinthians nos últimos anos, o Corinthians tinha 70%. E o Carlos Augusto, o Corinthians tinha 100% e outra vez. Aí foi uma boa venda e o Monza levou somente 40%, o Corinthians ainda detém 60%. Então, coincidentemente ou não, Piton e Carlos Augusto, que foram as melhores vendas, são justamente aquelas que o Corinthians detém 100% dos seus atletas. Dificilmente o Corinthians acaba tendo 100% dos direitos dos jogadores, o que faz com que isso acabe prejudicando muito na transação. E a gente pode pegar aí um exemplo até antes desse período, em 2018, por exemplo, quando o Corinthians vem do título de 2017, tinha o principal atleta ali, talvez ali do elenco, que era o Rodriguinho. O Rodriguinho vinha sendo convocado pelo Tite para a seleção, e o Rodriguinho ele é vendido por 6 milhões de dólares para o Pirâmides do Egito. No mesmo ano, o Pirâmides contrata o Keno do Palmeiras e paga 10 milhões de dólares. Qual que é a diferença? Por que o Pirâmides pagou mais para o Keno e pagou menos para o Rodriguinho, sendo que o Rodriguinho, que era o atual campeão, o Rodriguinho, que era o jogador da seleção, porque o Corinthians tinha 50% do Rodriguinho, enquanto o Palmeiras tinha 100% do Keno. Então, quando você tem uma porcentagem maior do atleta, isso você ganha força na negociação, diferente de quando você tem uma porcentagem menor. Ou, às vezes, em alguns casos, como o do Mantuan, por exemplo, nem majoritário dentro do passe do atleta o Corinthians é. Isso que prejudica muito, isso explica, talvez, seja o principal ponto por que o Corinthians ele vende mal os seus atletas. E concordo plenamente. Você não ter 100% dos direitos federativos de um jogador tira muito o seu poder ali de decisão. É um outro ponto também que a gente pode mencionar do porquê o Corinthians vende mal os seus atletas, que é a situação financeira do clube. Óbvio, assim, eu sou daqueles que não demonizo a gestão do Duílio. Acredito que eles fazem uma gestão do futebol ruim, sobretudo em 2023, mas uma gestão administrativa relativamente boa, né? O Corinthians tem conseguido estabilizar seus débitos, né, suas dívidas, e tem aumentado exponencialmente sua receita. Mas ainda assim é um clube que muito mal financeiramente, né? Que tem muitos problemas de fluxo de caixa. Então, isso faz com que o Corinthians também tenha muita urgência na hora de vender os seus atletas. A gente pode relembrar aqui algo recente. O Corinthians teve que vender o Pedro, que é uma joia do clube, que neste ano tinha renovado seu contrato e estabelecido uma multa contratual de 120 milhões de euros. O Corinthians vendeu o Pedro por 9 milhões de euros, porque tinha que pagar dívidas de transferência de jogadores, né? Para evitar um transfer ban. Então, ou seja, o Corinthians precisava muito de dinheiro na hora, não tinha onde buscar esse dinheiro, e aí foi lá e vendeu o Pedro por qualquer valor. E a gente sabe muito bem, e a gente está vendo aqui no caso do Murilo, né, onde o Corinthians está dificultando um pouco a venda, já que bateu as metas orçamentárias de vendas de atletas, né, que os valores têm aumentado. Né? Inicialmente veio uma proposta de 9, agora tem uma proposta de 12, dizem que vai chegar uma proposta de 15 milhões, pode chegar até 20, mas por que essas ofertas têm aumentado? Porque o Corinthians tem rejeitado. Né? E o Corinthians só tem rejeitado porque o Corinthians já bateu sua meta orçamentária. Se o Corinthians tivesse desesperado, né, para bater a meta, com certeza já teria vendido o Murilo na primeira oferta que fizeram, que foi basicamente o que aconteceu com o Pedro, né? E isso vai de total encontro, porque você pega o Pedro, por exemplo, que ele é um atacante, historicamente, os atacantes são vendidos por valores muito maiores do que zagueiro, lateral, e, enfim, e o Corinthians agora ele tem ali o Murilo, que talvez, ao que tudo indica hoje, dia 10/8, quando a gente está gravando esse vídeo, o Murilo ainda não foi vendido, né? Nem sequer, ao menos, falam qual está o clube da Inglaterra que pode cobrir essa oferta que o Corinthians quer. Mas ao que tudo indica que o Murilo vai ser vendido, e por acima de 15 milhões. Né? Então, o Murilo sendo vendido por 15 milhões,
será que o Pedro ele não tinha potencial para ser vendido por acima de 18, 20 milhões? Bem acima dos 9 milhões que o Corinthians ele vendeu. Então, essa questão também do Corinthians estar sempre apertado no caixa, sempre necessitando bater essas metas, isso prejudica muito na negociação. Tanto o clube que quer vender rápido, quanto que, obviamente, o clube que quer comprar, ele sabe que o clube está desesperado. Sim. Ele sabe que o clube precisa de dinheiro. Ele sabe disso. Então, o empresário também sabe, né? O empresário sabe. Até porque muitas vezes o empresário é alguém que detém algum crédito do Corinthians, né? O Corinthians ainda, o empresário é alguém que o Corinthians deve para ele, né? Então o empresário sabe da situação. Sim, exatamente. E daí o Corinthians acaba ficando à mercê disso, até meio que refém do mercado, do empresário, para bater a meta, e daí o clube vem e leva por dinheiro, a expressão usando dinheiro de banana. E o Corinthians se prejudica muito nisso, né? Se o Corinthians tivesse a mesma força, né, de negociação que está tendo com o Murilo, tivesse com outros atletas, por quanto será que não teriam vendido outros, né? O Gabriel Pereira, por exemplo, que saiu, um jovem até então que era meio que promissor, agora tudo bem, tá na Liga Americana, foi para o Catar, né? Mas assim, será que talvez não poderia ter sido um negócio melhor? A gente tem exemplos clássicos aqui, né? O Robert Renan e o Duqueiroz, né? O Corinthians, exatamente. Tudo bem. Tem gente que foi favorável à época. Não vamos olhar com os olhos de hoje, vamos olhar com os olhos da época. Tem muita gente que ficou dividido, né? Tem muita gente que foi favorável à troca, né? Entre o Robert Renan e Duqueiroz pelo Yuri Alberto, gente que foi contra. Mas, nas mãos de outros clubes, muito provavelmente esses dois jogadores seriam vendidos por um valor que superaria o que o Zenit pedia pelo Yuri Alberto, ou seja, né? Com certeza. Esses dois jogadores na mão do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, por exemplo, eles seriam vendidos por um valor superior a 25 milhões de euros, que é o que o Zenit pedia, né, para o Yuri Alberto. Eles venderiam esses jogadores e pagariam o que o Zenit estava pedindo e ainda fariam um lucro ainda, né? O Corinthians, pelo contrário, o Corinthians entregou jogadores em troca do Yuri Alberto, não pegou 100% do Yuri Alberto, né? Ou seja, ele vendeu por muito menos do que 25 milhões de euros, né? E a gente consegue pegar aqui um exemplo também próximo aqui da data que a gente está aqui para gravar o vídeo, né? Então, o próprio Pedro, né, que a gente tem falado aqui bastante de Flamengo e Palmeiras, o Pedro com problemas com a comissão técnica, descontente, né? Um jogador de Copa do Mundo, que foi para a Copa do Mundo, reserva no Flamengo, que já dizem, né, que expressa ali constantemente seu desejo de sair, e o Flamengo bateu o pé, não vai sair. Até se estipulou de ir para o Benfica, né, da possibilidade dele ir para o Benfica, mas o Flamengo bateu o pé e falou, não, só vai sair se pagar multa, e assim ficou, até então o Pedro não vai sair, né, pelo menos não por enquanto. Então, eu acho que essas duas questões, da porcentagem que o Corinthians tem dos jogadores, e esse constante viver apertado aí, correndo atrás de bater essas metas, que faz com que o Corinthians ele venda mal os seus atletas, né. Isso talvez assim, talvez não. Acho que são as duas questões principais que fazem do Corinthians sempre fazer negociações muito ruins ou muito abaixo do, como a gente falou já anteriormente, seus concorrentes, no caso de Palmeiras, São Paulo e Flamengo. E a correção dessa rota, né, passa muito por isso, passa por você passar a cada vez mais ter uma maior fatia, um maior percentual dos direitos federativos dos atletas, e também se acertar financeiramente, né? O Corinthians precisa conseguir se resolver financeiramente, se tornar um clube mais autossustentável, mais saudável financeiramente, para conseguir fugir desse ciclo vicioso, né? Exatamente. Isso fica muito exemplificado a partir do momento que o Corinthians consegue melhorar um pouquinho mais financeiramente, surgem as maiores vendas, né? Nesse quadro aqui que está aqui na tela, tudo bem, Pedrinho foi uma venda feita ainda na época da gestão do André Sanches, né, antes da gestão do Duílio, que era uma gestão onde as dívidas galopavam e aumentavam rapidamente, mas as demais foram feitas já na gestão do Duílio, né, o que mostra que no momento que o Corinthians consegue se acertar um pouco mais, ele consegue ter um pouquinho mais margem de manobra para vender um pouco melhor os seus atletas, né? Ainda não é o ideal,
tá longe disso. O caso do Pedro aconteceu agora, recentemente, já na gestão do Willian, ou seja, mas é um exemplo, né? Um exemplo de como que o que precisa ser feito para mudar esse cenário, né? Exato. E assim, é algo que eu considero preocupante e primordial essa questão da porcentagem dos atletas, né? Porque uma coisa você traz um jogador com experiência, um jogador com rodagem, então um jogador ali acima dos seus 27 anos, que talvez venha da Europa, um jogador com bagagem, e você, para conseguir, digamos que, seduzi-lo, você fala assim, ó, a gente vai 60% fica com você, a gente só fica com 40%, ou 50% 50%, ou você compra só uma parte, porque comprar 100% você não vai conseguir comprar, aí é uma coisa. Agora, quando a gente fala de Pedro, 80% Corinthians tinha, Mantuan, 40%, Gabriel Pereira, 70%, Pedrinho, 70%, a gente está falando de jogadores da base. Então, o que acontece com esses atletas nesse período até sair da base e chegar no profissional que o Corinthians perde tanta porcentagem deles? Por que o jogador não chega com 100% do passe dele pertencente ao Corinthians no profissional? Por que esse jogador, ao longo desse período aí, que são alguns meses, talvez, ou talvez alguns anos, ele chega já no Corinthians, já no profissional, para estrear, ou talvez no caso do Pedro, que pouco estreou, pouco jogou, já vai sair, com o Corinthians não tendo 100% do passe dele? É algo que precisa ser revisto. Né? O Corinthians precisa também, talvez, melhorar as negociações de renovação de contrato da própria base. Para renovar esse contrato, para aumentar a multa, acaba cedendo para o empresário, para o próprio atleta, 10%, 20%, 30%, 40%, isso é totalmente inadmissível. Né? O Corinthians tem que entender que ele é o principal, ele é a vitrine principal, ele que vai dar exposição para esse atleta, ele não pode se render a isso e ficar abrindo mão disso. Não, exato, até porque se a gente olhar, tem surgido poucas notícias a respeito disso recentemente, mas se a gente voltar no passado recente, muitas vezes o Corinthians que pegava empréstimos com empresários e pagava esse empréstimo cedendo percentual para jogadores da base, né? Então, ou seja, passava um pouco também pela dívida, né? O Corinthians cedia jogadores como forma de pagamento das suas dívidas com os empresários, né? Por empréstimos que ele fazia, né? E essa questão da venda de jogador, como foi falado no começo do vídeo, né? Então, se você sabe que é necessário vender os atletas, e por outro lado, a Europa tem comprado, que é o principal mercado, né? Não tem como sair disso, é o principal mercado e os jogadores têm ido cada vez mais jovem. Quando você olha para dentro de casa, os seus atletas jovens, eles já estão ali com 40% seus, 50%. Para você atingir uma meta ou chegar nos 200 milhões de euros, por exemplo, você vai ter que vender muito jogador, praticamente seu plantel inteiro. Porque se você, de um você tem 30, outro você tem 40, outro você tem 50, outro você tem 60, um ou dois você tem 100, você nunca vai chegar nisso. Vai ter que ganhar então, vai ter que ganhar no volume, né? Vai ter que ganhar no volume. Você vai ter que vender por ano aí, na base aí dos 10, 15 atletas. Moleque de 18, 19, que nunca vai acabar estreando, perdendo o poder de negociação, sendo atletas que poderiam sair por valores talvez o dobro, o triplo do que foi negociado, mas você tendo que negociar baixo, porque você não tem 100% do atleta e acaba perdendo o poder de negociação. Não vai conseguir atingir as metas, nunca vai ficar correndo atrás do rabo. Consequentemente, por não conseguir atingir as metas de venda de jogador, vai estar com o orçamento apertado, não vai ter poder de negociação, vai querer ter que vender rápido, no caso do Pedro, e vai ficar todo ano tendo que apagar incêndio, correndo atrás do rabo. Nunca vai conseguir se estabilizar para que esses dois pontos que a gente falou, né, da porcentagem de jogador e da meta orçamentária, nunca vão estar em dia, e daí vai ficar sempre isso, sempre isso. Não, exatamente, com certeza. Mas é isso, fiel. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. E é isso. Tamo junto.